Então, gente, nós agora no segundo bloco, conversando com o professor José Luciano Góes de Oliveira, graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, enfim, e atualmente participando do PPGD da Universidade Católica de Pernambuco. Eu deixei no final do bloco anterior uma provocação, que foi a seguinte: bom, sempre houve, infelizmente, tortura. A classe mais pobre, vou chamar de classe, enfim, o estamento mais pobre da população era preso nos anos 50, nos anos 40, e passava por tortura. Bom, até que chega um determinado momento em que um outro agrupamento começa a ser preso nos anos 60, nos anos 70, e também passa por tortura. E isso chama uma atenção toda especial, não é? Embora já houvesse tortura, que não deveria haver, obviamente, mas essa atenção maior surge quando presos políticos também são torturados. Pessoas de classe média ou de classe alta, enfim. Mais recentemente, nós temos que uma Constituição de 88, 5 de outubro de 88, ela foi promulgada, e até 2009 se entendia que era possível a prisão após a condenação em segunda instância. Até 2009. E o dispositivo era o mesmo. Também ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Diante desse dispositivo, se entendia que era possível a pessoa ser presa e ainda haver recursos. E não se trata apenas de prisão com caráter cautelar. Veio o caso do Mensalão, um caso muito importante da história do Brasil. Lembrando que outros escândalos semelhantes ocorreram antes do Mensalão, mas no caso do Mensalão, o Supremo mudou a jurisprudência. E aí a prisão só após o trânsito em julgado. Poderia continuar com esse entendimento, só que nós estamos em 2016, não sei em que ano você está nos assistindo, mas nós estamos agora em 2016. Fica na internet, a internet é para sempre. Em 2016, em fevereiro, o Supremo mudou o entendimento, permitindo a prisão após a condenação em segunda instância, mesmo havendo recurso. 7-4. Foi a votação. São 11 os ministros do Supremo aqui no Brasil. Mais adiante, 6 meses depois, por volta disso, em setembro, o Supremo, por 6-5, confirmou a decisão do 7-4, ou seja, é possível condenação em segunda instância e a prisão daí decorrente, sem o trânsito em julgado. E aí houve muita reatividade contra esta decisão de 6-5. E aí, professor, é possível traçar um paralelo, porque agora se está atingindo pessoas diferentes do que antes se atingia, anos 60, 70 e agora os anos 2010, 2015, 2016. Bom, acho que sim. Tá. Agora, eu vou fazer digamos assim, uma interrupção para uma questão técnica. Isso foi o caso na edição do nosso amigo Ricardo Corta. O monitor não está apresentando nossa imagem. É normal ou é algum problema? Eu digo esse monitor daqui. Porque como já houve aquele outro problema, eu estou com medo que seja um problema. Não, no caso não, mas lembrou bem. É verdade. Bom, eu diria que sim, no seguinte sentido. A gente observa que algum tempo atrás, quando pessoas de alto coturno na sociedade começaram a ser presas e iam presas algemadas, mesmo não estando oferecendo qualquer tipo de resistência, bem, pessoas muito bem situadas, pessoas habituadas a outros espaços que não os espaços policiais, essa discussão sobre as condições de condução de pessoas presas chegou até o Supremo, porque, olha, eu diria que sociologicamente isso é perfeitamente compreensível, né? Isto o que é que ocupa a cena pública de um país, né? É aquilo que, digamos, os meios de comunicação, os formadores de opinião, as pessoas que têm uma influência justamente sobre a cena pública, vocalizam, levam para a cena pública como problema. Ora, tudo eventualmente pode ser problema.
E evidentemente que se você pensa, não estou pensando normativamente, então as considerações jurídicas minhas não têm validade aqui. Pensando, digamos, sociologicamente e até, eu diria, cinicamente, eu poderia dizer que sim, é quando alguém se interessa por algo e leva aquilo à cena pública que aquela coisa começa a constituir um problema social. Ora, é perfeitamente compreensível que numa sociedade como a brasileira, acostumada desde priscas eras a consideração ou uma desconsideração sobre o Estatuto de Igualdade das Pessoas, porque não esqueçamos que enfim, a nossa experiência é de mais de 3 séculos de escravagismo. Certo. No escravagismo, o castigo físico... um dos últimos países a abolir. Do Ocidente foi o último. O último. Foi o último. Se você considera que o castigo físico, hoje nós chamaríamos tortura, é um elemento estrutural dessa forma de produção, quer dizer, que a pessoa trabalha sob a ameaça da violência, então nós temos uma tradução, nós temos olha, o pau de arara, o famoso pau de arara, que se tornou uma imagem emblemática da prática da tortura no Brasil, nos anos da ditadura militar, a ponto de ter se tornado um emblema do movimento Tortura Nunca Mais, a ponto de ter um monumento chamado exatamente Tortura Nunca Mais, ali na Rua da Aurora, aqui em Recife, que reproduz a imagem de uma pessoa num pau de arara. Se você pegar gravuras feitas por um francês que veio numa missão francesa que aportou aqui na época ainda de Dom João VI, Dom Pedro I, não lembro bem, um francês chamado Debré, que produziu muitas aquarelas sobre cenas da vida cotidiana no Brasil daquela época. Tem uma aquarela dele, acho que é aquarela o nome técnico, que mostra exatamente um negro, enfim, um pau enfiado entre os braços e o vão das pernas, com os punhos amarrados na frente, atravessado por um pau e sendo chicoteado por um capataz, um capitão do mato, alguma coisa assim, que é uma espécie de pau de arara rudimentar. Então, todas essas coisas são da história do Brasil de sempre. Em períodos cruciais, então, para usar uma terminologia de um escritor inglês já falecido, que escreveu um romance muito interessante chamado Nosso Homem em Havana, na época da ditadura de Fulgêncio Batista, anterior à Revolução do Fidel Castro. Nesse romance dele havia um personagem, um chefe de polícia, que dividia a humanidade em 2 classes, os torturáveis e os não torturáveis. Então, o povão, os pobres, desclassificados, a ralé, ou como você queira chamar, sempre pertenceu à classe dos torturáveis. Nós pertencemos normalmente à classe dos não torturáveis. Para nós, o devido processo legal, de um modo geral, vale. Em épocas de exceção, nós caímos momentaneamente na classe dos torturáveis. Foi o que aconteceu durante a ditadura de Vargas, onde comunistas primeiro, depois integralistas, caíram na classe dos torturáveis. Mas isso também ocorreu em outros períodos da história brasileira. Eu estava lendo um dia desse um livro de memórias daquele compositor de Amélia, Mário Lago. E Mário Lago se lembrando de quando ele era menino no Rio de Janeiro, que ele assistiu à morte de um opositor do governo de Arthur Bernardes, na Primeira República, que foi morto a pauladas pela polícia, e ele morava perto da chefatura de polícia, e ele assistiu isso menino. Arthur Bernardes, a presidência de Arthur Bernardes toda foi sob regime de estado de sítio. Então, nessa época também havia torturas e violências policiais terríveis contra os não tradicionalmente torturáveis nesses períodos. Aconteceu com Vargas e voltou a acontecer a partir de 64, sobretudo a partir de 68. Na época Vargas também houve... Na época Vargas, sim. Bom, Graciliano Ramos escreveu um livro monumental sobre o assunto, Memórias do Cárcere, onde ele, Graciliano... Bom, depende do que você chama de tortura, porque Graciliano foi preso em Maceió, foi conduzido aqui por trem para Recife, desceu ali na Estação Central, ficou preso no Forte das 5 Pontas alguns dias, depois embarcou no porão de um navio até o Rio de Janeiro, entulhado de presos políticos,
em condições tão terríveis a viagem que ele descreve, eles estavam no porão do navio, então no assoalho do porão havia permanentemente uma lâmina que não era uma lâmina d'água, era uma lâmina de urina. Então eles passaram a viagem com os pés encharcados em urina, dentro da qual flutuavam algumas coisas sólidas que eu prefiro não mencionar. Então, nessas condições é que Graciliano Ramos foi transportado para o Rio de Janeiro. Isso é tortura ou não é? O caso da Olga Benário Prestes também, né? Olga Benário. Olga Benário foi entregue aos alemães, foi para um campo de concentração. Ela, pessoalmente, não chegou a ser torturada no sentido que nós damos, estrito senso, à expressão. Nem ela, nem Prestes. Agora, os comunistas mais próximos dele, e sobretudo agentes do comunismo internacional que estavam aqui para, evidentemente, com Prestes organizar a Revolução Brasileira, houve gente que chegou a ficar louco de tanta tortura que sofreu nas mãos da polícia política de Filinto Miller, que Filinto Miller acabou a vida política dele como líder da Arena na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal na época do governo Médici. Certo. E aí eu te provoco com o seguinte, eu acho que uma das últimas palestras, enfim, de Karl Popper, e há sempre isso, né? Alguém chegou para ele, isso ficou registrado no congresso que ocorreu há pouco em Portugal, que é a democracia. E provocando o professor, disse: mas professor, ele já é um homem de idade bastante avançada, né? Chega assim: professor, me diga uma coisa, olha, o senhor fala em otimismo, mas as coisas estão muito ruins, as coisas estão péssimas, e o senhor continua falando em otimismo? Aí ele chegou e disse: olhem, para o jovem que o provocava, né? Olha, as coisas estão ruins e provavelmente se você as conhecesse melhor, iria verificar que elas são piores do que você imagina, mas nunca foram melhores do que estão. Ou seja, as coisas atualmente podem não estar boas, mas ainda estão melhores do que era antigamente. Então, tem esse otimismo nesse sentido, ou seja, que as coisas estão difíceis, estão muito complicadas, mas pelo menos nós estamos podendo falar sobre esse assunto, nós estamos podendo fiscalizar esse assunto. O que acha? A situação atual é uma situação que não é boa, lógico que não, mas o fato de nós estarmos podendo falar sobre a matéria, discutir pontos de vista diferentes, isso implica, digamos assim, em um ponto positivo? Sem dúvida que sim. Agora, a pergunta refere-se exatamente a um regime político ou a situação do mundo de um modo geral? Sendo mais concreto, ocorreu recentemente o FONACRIM, o 5º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. No FONACRIM, e os juízes discutem muito essas questões, como por exemplo essa condenação em segunda instância. Então, um dos argumentos lançados sobre essa questão da prisão após a condenação em segunda instância foi o seguinte: olha, na verdade, além de até 2009 o Supremo entender que era assim e agora voltou a entender, é preciso considerar que com a totalidade dos recursos que são cabíveis atualmente no processo penal, isso vem gerando impunidade. Então, na verdade, passa o tempo e, como demora o trânsito em julgado, vem a prescrição. E a prescrição na corrupção estimula a corrupção e desacredita a justiça, levando a ideia de que vale a pena desviar dinheiro público. Só para que se tenha uma ideia, esses números foram lançados no FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. Está disposto que a corrupção no Brasil sangrou dos cofres públicos em torno de, veja a quantia, 690 bilhões de reais nos últimos 10 anos, cerca de 69 bilhões por ano. Note bem. É interessante notar que a Lava Jato, que recebeu um espaço na mídia muito grande,
ela até aqui vem implicando em cerca de 6,4 bilhões de propina, ou seja, apenas 10% da corrupção. 10% da corrupção anual do Brasil. Então, é de se perguntar o seguinte: ora, se nós temos realmente, segundo os números aqui levantados, 690 bilhões de reais nos últimos 10 anos, cerca de 69 bilhões por ano, e a Lava Jato representa apenas 10% da corrupção anual no Brasil, por que acha que a mídia deu e dá tanta importância para a Lava Jato, se a Lava Jato representa, segundo esses números, cerca de 10% da corrupção anual do país? Lembrando, mais apenas o seguinte: fala-se na necessidade de reformas trabalhistas, previdenciárias, cortar verbas para educação, saúde, necessidades orçamentárias, em razão de um rombo de 170 bilhões no orçamento público. Então, essa mudança dos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários, essa flexibilização em relação à saúde e educação, em função de um rombo de 170 bilhões de reais. Mas a corrupção no Brasil foi cerca de, em torno de, são estimativas, 690 bilhões de reais. O brasileiro não costuma trabalhar muito com números, mas eu acho que é preciso começarmos a trabalhar. E aí, duas colocações. Lava Jato representa 10% da corrupção anual do Brasil. E a mídia dá digamos assim, um espaço extremamente grande para a Lava Jato. Não que, note bem, 7 bilhões de reais de propina não devam ter espaço. Mas por que não damos também espaço os restantes 90% na sua perspectiva de sociólogo? Ficou claro? Ficou, mas como eu nunca me debrucei sobre esse assunto, como sociólogo, eu acho que eu vou dar mais uma opinião de leigo informado, que tem uma opinião, alguém que se interessa pelo que acontece no país. Em primeiro lugar, voltando àquela coisa de quem falava antes, o que aparece na cena pública é aquilo que é veiculado. Então, aquilo que é veiculado é aquilo que tem mais interesse para quem veicula, digamos assim. Uma primeira questão que eu diria a Lava Jato tem maior visibilidade até pelo fato de que tem há uma força-tarefa que se ocupa deste assunto com exclusividade, e que fornece à imprensa cotidianamente matéria para o que a imprensa mais gosta de fazer, apresentar as coisas do mundo, inclusive os horrores do mundo, em forma de espetáculo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, bom, se digamos, essa corrupção da qual temos conhecimento agora é 10% estimativamente do que de fato aconteceu nos últimos 10 anos. Não, eu me digo o seguinte, que a Lava Jato representa um valor de apenas 10% da corrupção anual. Bom, mas admitindo que esses dados sejam corretos, veja como o Brasil está numa situação onde a corrupção, digamos assim, parece ser, conforme esses números apresentados no Fonacrim, algo mais relevante do que na verdade se pensa. Como disse o professor Popper, se você se aprofundar, se você acha que está ruim, se você se aprofunda, pode estar pior. Mas veja, eu ficaria pensando no seguinte: uma estimativa dessa, se a Lava Jato trabalha com valores que representariam 10% do que ocorre em um ano... O valor anual da Lava Jato, né? 6,4 bilhões. Mas esses 90% são corrupções localizadas onde? Então é interessante em tudo. Notar. É interessante notar a nossa preocupação, porque nós temos estados, nós temos municípios, nós temos as improbidades dos prefeitos, as improbidades dos governadores, não é? Nós temos uma série de questões que envolvem corrupção e que o brasileiro não acompanha no dia a dia como acompanha a Lava Jato. Veja, porque a Lava Jato tem esse vídeo e eu fico pensando no seguinte: se a Lava Jato é apenas um percentual pequeno do que de fato ocorre, o que de fato ocorre alimentaria o noticiário 24 horas por dia, todos os dias, com notícias renovadas a cada dia. Não haveria quem conseguisse metabolizar isso. Não haveria força-tarefa no mundo que desse vencimento a uma coisa dessas dimensões
que devem ser verdadeiras no seguinte sentido. Eu acho que o Brasil tem uma cultura de corrupção de alto a baixo, que está nos momentos mais pequenos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, quando a gente dá um agrado quando você é abordado por uma autoridade em alguma circunstância que começa aquele papo, como se dizia na minha época, papo de Cerca Lourenço. Não, vamos ver o que a gente pode fazer, o que é que pode fazer, o que. Essa história de o que é que a gente pode fazer, quando todo mundo sabe o que a lei determina que deve-se fazer, já é uma abertura para molhar a mão, essa coisa toda. Essas experiências qualquer um de nós já teve na sua vida, eu inclusive. Houve vezes que eu me portei muito civilmente e já houve vezes que eu cedi, até por facilidades mesmo facilidades de viver, para tornar a vida mais fácil. Não chego a ser um herói com virtudes cívicas, digamos assim, inflexíveis, não. Em relação a essas coisas, acho que a maioria das pessoas também não é. Porque se a maioria das pessoas fosse, não haveria tanta corrupção. Eu conheço pessoas que compram recibo de prestação de serviço para justificar despesas para o imposto de renda. Eu conheço pessoas que fazem isso e possivelmente são pessoas que estão indignadas com o que acontece em Brasília. Eu não sei nem se elas têm consciência dessa esquizofrenia que lhes atinge. Eu quero dizer que uma promiscuidade com essas coisas, enfim, tratar as coisas públicas e as leis com uma atitude de cinismo e vamos ver o que a gente pode fazer para dar um jeito, ou seja, a lei na verdade como um transtorno, como uma chateação que você tem que contornar. É uma coisa muito entranhada na nossa cultura e isso é uma coisa que já foi detectada por autores, grandes pensadores sociais que refletiram sobre o Brasil. Da lei como limite e também da lei como um elemento de propulsão de direitos sociais, no Brasil parece algo pequeno, não é? Então, por exemplo, nas eleições, as pessoas não veem na lei um elemento de propulsão social, mas se o candidato dá para ela algum pequeno benefício, então ela vota no candidato, mais do que pela discussão mais ampla de direitos, mas aquele assistencialismo mesmo que provoca o voto. Isso é possível? Eu concordo com isso? Com essa ideia, eu digo não com o conteúdo da ideia. Sim, tranquilamente. Agora veja, eu não sei se as coisas estão sempre piorando, não. Eu acho que foi um dos temas sobre que debatemos aqui da outra vez. Muitas vezes, quando nós achamos que coisas ruins estão acontecendo mais e mais, nós podemos estar sendo vítimas de uma ilusão de ótica, digamos assim. No seguinte sentido, muitas vezes coisas desagradáveis aparecem mais e mais, porque nós começamos a desenvolver uma intolerância a tais coisas. Acho que, por exemplo, o problema da violência contra a mulher é um bom exemplo disso. Eu não imagino a sociedade brasileira, por exemplo, da minha infância, menos violenta contra a mulher do que hoje. Acho difícil. Ou são formas diferentes de violência. Há muitas dificuldades metodológicas, digamos assim, Hélio, meu caro Hélio, em a gente fazer essas comparações com estados sociais melhores ou piores, quando as próprias condições em que são aquilatados aquilo que é pior ou melhor mudaram muito. Muitas vezes as coisas não pioraram, aumentou a sensibilidade para aquela coisa, e aí nós temos a ilusão de que está cada vez mais pior, quando talvez não seja assim. Por exemplo, essa violência hoje que nós chamamos criminalidade urbana violenta, ou violência urbana, isso que nos causa medo a todos nós, hoje em dia, num país como o Brasil, então, isso é moeda corrente. Bom, eu acho que cada época tem seus fardos, cada época, cada período histórico tem suas iniquidades. Quando você pensemos na escravidão.
A escravidão é um sistema econômico, social, assentado sobre uma violência cotidiana, estrutural, exercida sobre uma parcela, um contingente de seres humanos muito grande, diuturnamente, cotidianamente, normalmente, naturalmente. Bom, nós hoje não temos escravidão, ou então, de vez em quando, nós temos algumas ações do Ministério do Trabalho, não sei exatamente de quem, exatamente, que descobrem em algum grotão brasileiro, ou mesmo às vezes em algum local de São Paulo onde estão amontoados imigrantes pobres, reduzidos a uma condição análoga à de escravos, e isso nos choca. Ora, isso não era uma coisa que chocasse as pessoas na época da escravidão ela mesma. Então, a violência aumentou no mundo, os padrões para se pensar assim, a violência aumentou ou não aumentou, não, são diferentes. Um tipo de violência urbana aumentou, sim. Um outro tipo de violência estrutural, exercido cotidianamente e invisível até para as pessoas, invisível, vamos colocar algumas aspas, mas de um modo geral naturalizado, desapareceu. Quando aparece é sob a forma de um caso policial, em que a polícia desbarata uma quadrilha que reduz pessoas à situação análoga de escravo. Aí lhe peço licença, porque o assunto do último bloco, do próximo bloco, vai ser exatamente esse. A gente vai discutir aqui sobre sociedade disciplinar e violência urbana. O professor Luciano tem como uma das suas áreas de especialidade discutir direitos humanos, cultura, como falamos, mas também violência urbana em sociedade disciplinar. Tema super atual, tá bom? Próximo bloco.